Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui novamente para a gente continuar a nossa aula e como vocês já me conhecem, sou Renata, professora de Língua Portuguesa do Conexões de Saberes Online. Hoje iremos continuar a nossa aula sobre os pronomes. Eu dividi em duas partes para não ficar algo muito extenso e vocês ficarem com muita informação na cabeça. Então, dividi para a gente respirar, tentar fazer as questões de novo, fazer outras questões que se relacionam somente àqueles pronomes que a gente viu, para depois começar com a segunda parte dos pronomes, não é jogando tudo assim em cima para vocês, tá bom? Então, hoje veremos os pronomes possessivo e demonstrativo. E quais são os pronomes possessivos? A gente sabe que o próprio nome já está dizendo, possessivo vai dar aquela ideia de posse. Quais são os pronomes? Meu, minha, e seus plurais, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas e seus e suas. Então, temos aí as primeiras pessoas do plural e as pessoas singular e do plural. Bom, quando é que vocês usam os pronomes teu e tua e seu e sua? Sei lá, é de qualquer jeito que vocês usam, ou vocês creem que tem alguma regra para poder usar, ou tá valendo tudo? O que vocês acham? Como eu havia falado, na linguagem verbal, assim a gente falando, não tem muito a ver com essas regras quando a gente está no nosso cotidiano, está entre família e tal. Mas na escrita, ela tem uma parte fundamental, é muito importante vocês seguirem o que as regras colocam lá para vocês escreverem. Porque se elas estão lá é para um propósito. Vocês viram que naquela diferença do adjetivo, eu só fiz mudar a minha escrita, a frase continua a mesma. Eu só fiz mudar, que também mudou o meu sentido. Então, se existe uma regra, é porque existe um objetivo por trás. Não é, na língua portuguesa não é nada assim, tá ali porque quer. Não, sempre tem um objetivo por trás, assim como todas as outras ciências. Bom, quando vocês forem usar o teu e tua, a gente sabe que teu e tua corresponde à segunda pessoa do singular. Então, se vocês por acaso forem usar a frase tu fostes ver, vocês colocariam seu amigo ou teu amigo? Se está falando de tu, segunda pessoa, então teu vai também se referir à segunda pessoa. Não pode fazer essa mistura de primeira pessoa com segunda para se referir à mesma. Então, tu fostes ver teu amigo, então, tu, segunda pessoa, e teu, segunda pessoa. Então, essa é a forma correta na escrita, tá certo? E quando vocês forem usar o seu e sua, ou os plurais? Quando vocês forem se referir à terceira pessoa do singular, ou seja, você foi ver seu amigo, não mais vou poder usar você foi ver teu amigo, porque está tendo essa mistura de pessoas. Então, se eu estou me referindo à terceira pessoa do singular, eu tenho que colocar o meu pronome se referindo à terceira pessoa do singular. Você foi ver seu amigo? Não vamos mais complicar nessa troca, tá bom? Vamos lá, no substantivo demonstrativo, indica o quê? O próprio nome já diz, tá? Vai demonstrar algo. E quais são os pronomes demonstrativos? Vocês já esqueceram, não acredito. Olha aí para vocês lembrarem, os pronomes demonstrativos. Esta, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, estes, estas, aí o plural, esses, essas, aqueles e aquelas. Não temos o plural de isto, de isso, tá? Somente temos o singular. Então, vamos aprender a usar essas palavrinhas, esses pronomes demonstrativos, na questão do tempo. Quando eu for falar do tempo presente, eu vou usar este, esta ou isto. Exemplo, esta aula é interessante. Estou falando do tempo presente, então vou usar esse pronome demonstrativo que indica presente, este.
Estamos falando de tempo. Tempo presente, usamos este. Quando formos falar do tempo, que vai ser um passado ou futuro próximo, ou seja, um passado próximo ou um futuro próximo, a gente vai usar esse, essa ou isso. Exemplo, essa semana que passou, eu mal estudei. Não acredito. Gente, não pode parar de estudar. O estudo é diariamente. Estudar, eu sei que estudar dói, é cansaço, tem que ter disciplina, mas se vocês querem um objetivo, não tem para onde correr. Tem que estudar. Quando, novamente, eu for usar no tempo, um passado próximo ou um futuro próximo, a gente vai usar esse, essa ou isso. Essa semana passada, essa semana que passou, eu mal estudei. Então, essa é um passado próximo, não é algo que aconteceu há 1, 2 meses atrás, é algo próximo. Quando eu for usar agora, que eu for me referir a um passado distante, que no caso 2, 3 meses, 1 ano, por aí, ou um futuro distante, daqui a 5, 6 meses, daqui a 1 ano, eu já vou usar aquele, aquela ou aquilo, certo? Então, um exemplo. Naquela época em que minha mãe tinha 15 anos, as coisas eram diferentes. Claro, eram bem diferentes. Então, como eu usei um passado distante, hoje minha mãe tem por volta de uns 40, chegando na faixa dos 50. Mas olha aí, o tanto de tempo que eu passei. Então, passado bem distante eu usei. 15 anos a minha mãe tinha. Então, naquela ou aquela época corresponde a esse futuro distante. Quer dizer, o passado distante. Ou podemos usar o exemplo também do futuro distante. Também a gente pode colocar esses pronomes demonstrativos. Bom, e quando a gente vai usar esses pronomes agora em posicionamento espacial? Não estamos mais falando do tempo, e sim agora vamos falar do posicionamento espacial. Ou seja, quando é que a gente vai usar este, essa, isso, aquele? Vamos dar um exemplo. Quando vocês estiverem conversando, vocês forem falar e tal, e forem um posicionamento espacial, quando você, por exemplo, um objeto, deixa eu pegar aqui, um piloto, digamos assim. Quando eu vou falar desse piloto aqui e ele estiver em minhas mãos e eu que for falar, eu não vou usar esse, eu vou usar este, esta ou isto. Por exemplo, este piloto não é meu, mas como eu estou falando e está em minhas mãos, está em minha posse, eu usarei este. Quando eu for falar sobre tal objeto e não tiver em minhas mãos, supomos, segura aí, supomos que está agora nas suas mãos e eu for falar desse mesmo piloto, eu não vou mais utilizar este, porque não está em minha posse. Eu vou usar esse, porque está na posse do meu interlocutor. Então, esse piloto aí também não é seu, é do pessoal daqui, tá? E quando eu estiver comunicando com o meu interlocutor, a gente vai falar de algum objeto que não está em minhas mãos, em minha posse, e nem está em suas, está na posse de outra pessoa que não está na nossa conversa aqui, não iremos mais usar este ou esse. Iremos usar agora aquele. Então, aquele piloto que está na mão daquela pessoa, possa ser que seja dela, mas não é meu e também não é seu. Então, falando do posicionamento, recapitulando, falando do posicionamento quando o objeto, do tempo espacial, o objeto está na mão de quem fala, está na posse de quem fala, a gente utiliza este, e isto. Quando o objeto está na posse do interlocutor, esse, essa e isso. E quando o objeto não estiver na posse entre as pessoas que conversam, estiver na posse de outra pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Deu para entender? Que ótimo! Agora vamos da posição de dentro da frase. Como é que a gente vai usar esse, essa ou isso quando se referir dentro de uma frase que a gente for escrever? Sim, é importante. Vamos lá. Temos 3 exemplos aí. No primeiro tem, esta vida está cada vez mais divertida. Por que eu coloquei esta e não essa? Ou aquela?
Talvez possa ser isso. O coleguinha aí do lado, o que é que ele acredita que seja? Será que é isso mesmo? Preste atenção na frase. Esta vida está cada vez mais divertida. O que quer dizer? Quando eu vou usar um termo pela primeira vez, eu coloco esta. Este, esta ou isto, do posicionamento dentro da frase. Não estamos falando de posicionamento espacial e não estamos falando mais sobre a questão de tempo. Estamos nos referindo agora dentro de uma frase, dentro de uma oração. Bom, quando eu for usar o meu termo, algum termo, pela primeira vez, eu vou usar este, esta e isto. Por isso que eu usei esta vida. Então, não usei, vocês podem ver nessa minha frase, que não tem a palavra vida escrita antes. Então, escrevi primeiro esta, eu estou me referindo a algo que eu estou falando pela primeira vez. Na segunda frase, a vida que me deram é maravilhosa. Essa não perderei jamais. Agora dá para entender, não é? Então, vamos lá. Daí vocês podem ver que a frase de cima também já está relacionado à questão da vida. Então, na primeira vez, como eu coloquei vida, e eu terminei a minha frase, e eu fiz uma continuação com o mesmo sentido da frase primeira, eu já não mais vou colocar esta, porque eu já escrevi a palavra vida. Então, para me referir a um termo que eu já escrevi, eu não preciso mais referir a este e isto. Eu vou me referir a essa. Então, essa não perderei jamais. Essa vai se referir a palavrinha vida, que eu já havia colocado antes na minha frase. Terceira frase. João e Marcos são amigos de infância. Este é taxista, aquele jornalista. Então, já deu para compreender um pouquinho. Desde que a gente nasce até que a gente vai morrer, após a morte, digamos assim, tudo é questão de interpretação. Se a gente não conseguir fazer uma interpretação boa, uma interpretação correta, a gente pode ter vários significados e esses vários significados possam estar corretos ou não corretos, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Quando temos a frase, João e Marcos são amigos de infância. Este é taxista. Muita gente pode dizer que este vai se referir ao João porque a gente falou primeiro. E aquele vai se referir a Marcos pela questão da sequência. Mas não é assim que conta na questão da escrita desse pronome dentro da frase. Quando a gente vai escrever dentro da frase, que a gente coloca o nome de dois sujeitos e depois a gente vai se referir a eles dois, ou vai retomar, ou vai substituir, quando a gente for fazer isso, e tiver um termo este, não vai se referir à primeira pessoa que foi dita, a primeira pessoa que a gente escreveu, o primeiro sujeito, não. Vai se referir ao sujeito que estiver mais próximo desse termo, desse pronome. Então, este vai estar se referindo a Marcos e não a João. E aquele que é mais próximo e também está mais próximo, quer dizer, está mais distante de Marcos, que foi o primeiro que foi falado, eu já vou utilizar aquele, e não esse de novo, que não tem nada a ver dentro da nossa frase. Vai que seja numa questão de interpretação aí, e pergunte, quem é o taxista, Marcos ou João? Muita gente, ou pouca, tomara, possam colocar que taxista é o João, porque foi falado por primeiro e depois antecede o termo. Mas não, lembrando, sempre que tiver esse termo assim, este, isso vai se referir àquilo que foi falado depois, ou que está mais próximo daquele termo, para não se confundir, tá bom? Agora vamos para os pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Nos pronomes indefinidos, como a gente já dá para entender um pouquinho, vocês já sabem, a questão que a gente está aqui é só relembrando que vocês sabem, ele vai falar algo que não vai se referir a nada e também não vai se referir a ninguém. E, como eu havia falado da questão do adjetivo, desse pronome também, se a gente mudar um pronome dentro da oração, também pode mudar o nosso sentido. Vamos lá. No exemplo abaixo,
algum homem pode me ajudar? Então, qual vai ser aí o pronome definido? Exatamente, algum. Então, algum homem pode me ajudar? Esse é o pronome definido. Na frase abaixo, eu vou fazer aquela mesma regrinha que eu fiz do adjetivo. Eu só fiz mudar algum homem por homem algum. Aí ficou na segunda frase. Homem algum pode me ajudar. Qual o meu pronome definido? Homem? Não. É algum. O pronome não vai mudar. Vai ser o mesmo. Algum na primeira e algum na segunda. Mas o meu sentido, quando eu mudei o meu pronome, também afetou no meu sentido da oração. Ou seja, no primeiro, quando ele pergunta, algum homem pode me ajudar? Está se referindo ao quê? Que algum homem qualquer, quem passa por aqui, algum conhecido, está generalizando. Está perguntando se pode ajudar. Na segunda frase, como eu fiz essa troca, está dizendo que, apesar que esse homem seja, sei lá, inteligente, tenha dinheiro, tenha carro, tenha tudo na vida, apesar dele ter tudo isso, não pode ajudar. Então, mudei o termo também, mudou o meu sentido da oração. Simplesinho, né? Vamos lá, eu tenho alguns pronomes aí. Vocês dão uma pausa aí, vocês olham direitinho, que são os pronomes variáveis e os pronomes invariáveis. Aí, os pronomes variáveis vai ter os singulares e os plurais, que é algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, e o plural, todo, toda e o plural, outro, outra e os plurais, muito, muita e os plurais, pouco, pouca, certo, certa, vário, vária, quanto, quanta, tanto, tanta, qualquer, o plural, quaisquer, é isso mesmo. Qual, quais, uma e uns e umas. E os invariáveis? Aquele que vai se referir a coisas. Algo, tudo, nada. Vai se referir a pessoas. Quem, alguém, ninguém, outrem. Vai se referir tanto a coisas quanto a pessoas. Cada e que. Depois você dá uma pausa aí, rever direitinho, refrescar aí a memória. E vamos para o seguinte. O pronome interrogativo. O pronome interrogativo vai ser aquele que vai ser utilizado para fazer algum questionamento. Então, qual é o nome de vocês aí do outro lado da telinha? Quando você chegará? Quem é você? Então, sempre vai ser esses pronomes que vai ser seguidos do ponto de interrogação. O pronome relativo, que vai ser aquele que vai retomar um termo anterior, que a questão vai ser um substantivo. Então, que, quem, onde, quando, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cujo, cujos e cujos e cujas. Daí temos uma frase, simplesinha para vocês tentarem colocar o pronome que cabe aqui. Tenho vários amigos, qual seria o pronome que vocês colocariam? Idades vão de 15 a 25 anos. Toda vez que a gente for falar de algo que está dizendo que está em posse, que é algo particular daquela pessoa, a gente vai usar cujo. Cujo ou cuja, cujos ou cujos. Então, tenho vários amigos cujas idades vão de 15 a 25 anos. Então, está se referindo à questão de posse. Então, colocando cujas. E nunca vocês devem colocar cujas e depois colocar as. Não façam isso. Bom, e para terminar nossa aulinha, vamos para alguns exercícios aqui, para a gente refrescar nossa memória. Nessa frase, chegou Pedro, Maria e seu filho dela. O pronome possessivo está reforçado para ênfase, elegância e estilo, figura de harmonia, clareza ou nenhuma das alternativas. Qual é o pronome aí? Seu. Então, como está se referindo Maria e seu filho dela, apesar de a gente meio que soar um pouquinho estranho, está dizendo que, no caso, ele está esclarecendo que seu é o filho de Maria e não de Pedro. Se não tivesse esse seu, poderia gerar essa ambiguidade, dizer, o filho é de quem? Será que o filho é de Pedro ou o filho é de Maria?
Então, a alternativa correta é a letra D, que está esclarecendo a questão de quem é o filho. Nessa aí, ó, indica a oração em que a palavra certo é pronome definido. No caso, já está em negrita aí, porque era a questão certa. Mas vocês podem avaliar, ó, certo pedestre, certo perdeste o juízo. Letra B, certo rapaz te procurou. C, escolhestes o rapaz, certo. D, marque o conceito, certo. Letra E, não deixe o certo pelo errado. Então, vocês podem olhar direitinho que esse pronome certo, ele é indefinido. Quanto a primeira, vocês podem ver, na questão B, quando ele fala certo rapaz, ele está dizendo o quê? Que é um rapaz qualquer, não está especificando que rapaz é aquele. Então, não está especificando, é um certo rapaz, então é um pronome indefinido. Por isso que seria a questão letra B. E a última questão, que você não adianta, tem que ler, não adianta vocês ir direto para as respostas. Lê direitinho. Este inferno de mar, como eu amo, quem me pôs aqui em alma? Quem foi? Esta é a chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Aí quando se há de apagar, de Almeida Garrett. Então, no texto, os pronomes eu, quem e esta são respectivamente. Aí vocês vão ler direitinho a questão, sublinha, lembra daquelas primeiras diquinhas que eu falei para vocês? Sublinha o que aqui o enunciado está pedindo para vocês ir direto ao ponto certo, para não ficar dando voltas e voltas. Então, sublinha esses 3 pronomes que ele está indicando, eu, quem e esta, e vocês vão chegar à conclusão que será a alternativa B, porque quando ele fala quem foi, já está dizendo que é um pronome pessoal, quem. Aí vocês olham direitinho a questão, tenta fazer sem memorizar qual foi a questão certa, qual foi a alternativa certa, e depois vocês voltam para a questão para saber se realmente a que você marcou foi a letra certa. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Nas próximas aulas, se não for eu, outra professora vai continuar da questão das classes gramaticais e eu espero que vocês estudem, não deixem de estudar. Estudem para conseguir o que vocês tanto querem. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.